Olá, soldados, Cadu aqui, começando mais um Battlefield News. Fazia, muito tempo que eu não trazia uma novidade sobre o Battlefield, até porque, como vocês devem saber, quem acompanha o canal, eu ando meio desanimado com o BF1. Então, quando eu fico muito desanimado, eu sou uma pessoa, né, velho? E por eu estar desanimado, eu acabei meio que abandonando as novidades sobre o Battlefield. Coisa que eu espero conseguir mudar durante os próximos dias, os próximos meses. Pois bem, olha só que coincidência. Justamente o Battlefield News volta com uma notícia como vocês viram aí no título. Teremos um novo Battlefield no ano que vem? Ué? Mas não falaram que o Battlefield só ia ser lançado em 2019? Muito bem, guys. Desde o início, quando surgiu essa notícia que eles falaram que só ia lançar em 2019, um próximo jogo da franquia Battlefield, eu fui bem claro. Eu falei que isso era muito difícil de acontecer. Que muito provavelmente até o final desse ano a gente já ia saber alguma coisa sobre o próximo jogo da franquia e que talvez no próximo ano ele fosse ser lançado. Muita gente me criticou quando eu falei isso, falou que eu tava falando sem ter base, sem não sei o que, blá blá blá. Velho, a base que eu tenho são de 15 anos jogando os jogos dessa franquia. Passei pelo 1942, joguei Desert Combat pra cacete, que foi o mod mais jogado da franquia Battlefield. Joguei BF2, joguei BF 2142, joguei o Bad Company, joguei o BF3, joguei o BF4, joguei o Hardline, joguei o BF1, então eu acho que eu tenho mais do que base pra falar o que eu acho sobre a franquia. Não foi, ai meu Deus, do dia pra noite que eu sei sobre o BF, não. Tem toda uma bagagem que me acompanha desde lá no início. Então eu posso falar com propriedade as coisas que eu penso. Muito bem, saiu a notícia que parece que essa semana teve uma reunião com os investidores da EA. E o que foi falado nessa reunião? Foi falado que o próximo jogo da franquia Battlefield já tá em desenvolvimento e que vai ser lançado no ano que vem. Pois é, guys, é até complicado pegar e comentar sobre essa notícia. Como vocês podem ver, e se deu certo minha ideia do Chroma Key, eu estou aqui comentando diretamente de Floresta Argon. E por que se tiver funcionado, obviamente, eu estou aqui em Floresta Argon? Porque muita gente vai falar: ué, mas nem lançado foi todas as DLC do BF1 e já estão pensando num próximo jogo? Guys, o motivo disso é muito simples. O Battlefield 1, ele teve um hype gigantesco. Sem zoeira, guys. Um hype como nunca foi visto em nenhum jogo da franquia Battlefield. E hype é uma coisa que tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que você consegue fazer com que a sua marca, se você for a empresa, alcance um público inimaginável, um alcance gigantesco. E o lado negativo é que tudo que sobe tem que descer. E justamente dessa forma é que tá acontecendo com o Battlefield 1. Uma coisa a gente não pode tampar o sol com a peneira. O Battlefield, ele tem se tornado um jogo para os consoles. Já faz um bom tempo que o Battlefield ele acaba sendo jogado mais nos consoles do que no PC. Então o PC ele não é uma plataforma principal para o Battlefield. E de que empresa que a gente tá falando? A gente tá falando da EA. A EA, a mesma empresa que lança bilhões de DLC, a mesma empresa que divide a própria comunidade de todos os jogos, separando a versão básica de uma versão Ultimate. O que eu pessoalmente eu acho um absurdo, eu acho que não tem motivo pra isso. Você só cria uma divisão dentro do próprio jogo. Já não basta a divisão do pessoal que gosta do BF4 do que gosta do BF1. Não, ainda tem a divisão do pessoal que gosta do BF4, divide versão básica, versão Ultimate, e o pessoal que gosta do BF1, versão básica e versão Ultimate. E justamente por isso que a gente tem que falar sobre o BF1. Como vocês sabem, as DLCs ainda nem foram lançadas. Só que o número de jogadores atualmente do BF1, ela tá caindo numa velocidade que é coisa de outro mundo. Para vocês terem ideia do tamanho do buraco que eu tô falando, é o seguinte: o BF1, ele tá descendo uma ladeira na quantidade de jogadores que vocês não têm ideia. Para um jogo que prometia ser uma puta de uma revolução, estar acontecendo isso é uma coisa inimaginável. E nisso a gente volta lá atrás, quando eu fiz aquele vídeo falando por que o próximo Battlefield não ia ser na Primeira Guerra Mundial. Uma coisa é fato, eu sei que vai ter muita gente que vai querer ser fanboy e vai querer falar que não, mas guys, o BF1 é baseado na Primeira Guerra Mundial. E ser baseado na Primeira Guerra Mundial limita muito as coisas. Ainda mais quando a DICE decide que eles não vão
inventar qualquer tipo de coisa e seguir a linha cronológica da história real. Com isso, o que que a gente conseguiu? A gente conseguiu armamento sem nenhuma customização, soldados sem nenhuma customização, os veículos sem nenhuma customização. Eles colocaram uma facilidade tão grande em você conduzir os veículos, tanto os aéreos quanto os terrestres, que simplesmente fez com que as pessoas que se dedicam a isso simplesmente abandonem. Tudo bem que não foi todo mundo, mas falando no geral, a grande maioria, foi isso que aconteceu. E não só dos veículos, mas também da infantaria. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto de jogar de infantaria. Jogo com todos os veículos do jogo? Jogo, não tenho problema em jogar, porque eu acho que eu tenho que conhecer todos os veículos, todos os armamentos do jogo. Mas eu sou uma pessoa que eu não suporto a ideia de um sistema que eles colocaram no BF1, que é um sistema randômico de para onde a bala vai. Isso vocês já devem ter percebido, algumas pessoas talvez não tenham percebido e agora vão passar a perceber. Mas no BF1 foi implantado um sistema que ele lança a bala randomicamente para a direção que for. É diferente que nem no BF4, que existe você conseguir controlar a arma, ou conseguir controlar o recoil da arma, você tentar ir dando de tiro em tiro para você diminuir o spread da bala. No BF1 simplesmente não existe isso. Tanto é que algumas pessoas vêm quando eu jogo BF1 e falam assim: mas Cadu, você não mira? Quando eu tô jogando de assalto de 19, 18, eu nem miro, velho. Pra que eu vou mirar? Então eles terem tirado essa parte da customização, acabou que fez com que muita gente não gostasse. E pra vocês não falarem assim: ai Cadu, você tá falando, mas você nem sabe, eu vou mostrar pra vocês. Tá aparecendo na tela de vocês aí, guys, um site chamado Battlefield Tracker. A função desse site, além de mostrar leaderboards, mostrar alguns ranks, é mostrar a população de cada jogo. O Battlefield 1, como tá aparecendo na tela de vocês aí, no mês de novembro de 2016, ou seja, um mês após o jogo ter sido lançado, um mês nem digo, mas meio mês após o jogo ser lançado, ele foi lançado com 569 mil jogadores simultâneos. Isso foi o número máximo que o jogo conseguiu alcançar. Concordo com vocês que é um número absurdo, de fato é um número absurdo. Mas se a gente pegar e olhar os dados atuais, é só puxar aqui para baixo. Atualmente, o jogo ele tem 181 mil pessoas. Isso é quase um terço do que tinha no lançamento do jogo. Quase um terço? Não. Isso aí é menos de um terço. Como que pode um jogo, em menos de um ano, ele perder cerca de 400 mil jogadores? Guys, são 400 mil pessoas simultâneas que simplesmente deixaram de jogar o jogo. Se você se aprofundar nos dados, você vai ver que o PC ele começou com 120 mil jogadores. Atualmente tem 27 mil. Só do PC foi quase 100 mil pessoas que pararam de jogar simultaneamente. Esse número é um número absurdo, guys. É muita coisa. E se você olhar nos consoles, também não muda. De 182 para 62. No PS4 foi de 265 para 91. E se você acompanhar os meses aqui, você vai notar que cada mês que passa, cai mais e mais e mais. E eu vou repetir isso com menos de um ano que o jogo foi lançado. É muita coisa, guys. É muita coisa. Aí vocês podem chegar pra mim e perguntar: Cadu, quer dizer então que o Battlefield 1 fracassou? Cara, isso é uma pergunta muito relativa. Muito relativa mesmo. Porque a gente teve um hype tão grande no jogo que a gente não tem como saber. O BF1 ele é um puta de um jogo. A engine dele é uma puta de uma engine. Mas é um jogo que pra mim, pelo menos, não agradou. Eles deixaram o jogo de uma maneira tão fácil que não tem motivo para eu continuar jogando ele. É diferente de outros jogos que nem o BF4 mesmo, ou até o Battlegrounds, que é um jogo de outra empresa que não tem nada a ver. Mas ele é um jogo que você começa a jogar, quanto mais você jogar, melhor você passa a jogar. O BF1 não. O BF1, como eu já disse várias vezes, ele não tem essa escala de aprendizado. Então, guys, não é o Cadu que tá falando que o BF1 não agrada. São os números. Vocês viram aí os números. O Cadu, ele só tá incluso nessas 400 mil pessoas que pararam de jogar. E esse anúncio pros investidores que no ano que vem vai ter um próximo jogo da franquia é só um reflexo desses números. A EA, ela nunca vai chegar e falar assim:
estamos perdendo todos os jogadores de BF1. Ou estamos perdendo a grande maioria dos jogadores de BF1. Ela nunca vai fazer isso. Ainda mais em uma reunião com os investidores. Mas o fato é que esses números, provavelmente lá dentro da empresa, da EA e da própria DICE, com certeza acendeu um alerta vermelho. Há muito tempo eu já venho falando que a EA ela meio que parou no tempo com as estratégias em relacionada a Battlefield. Primeira coisa, guys, acabar com essa divisão de versão básica, versão Ultimate. Não tem motivo pra você separar uma comunidade do mesmo jogo, velho. Você quer uma maneira muito fácil deles continuarem arrecadando dinheiro com DLC e sem dividir todo mundo? Coloca liberado o acesso dos mapas pra todo mundo. Quem não tiver as DLCs pode acessar o mapa, pode jogar o mapa, mas não tem acesso às armas, não tem acesso aos veículos, não tem acesso aos pontos no final da partida. Simples, todo mundo pode jogar, todo mundo se diverte junto. A pessoa que tem a Ultimate ganha os pontos, pode jogar com todos os equipamentos. A pessoa que não tem, joga com o que vem na versão básica. Mas só disso você já para com esse negócio de separar a comunidade em duas versões diferentes, tá ligado? A gente sabe que no futuro, pelo menos eu aposto muito nisso, não vai existir essa divisão de PS4, Xbox One e PC. Não. Tenho certeza absoluta que os consoles eles vão investir em liberar teclado e mouse para os consoles. Então, muito provavelmente a próxima geração, talvez não na próxima, mas na outra, com certeza, todos os servidores vão ser unificados. Todo mundo vai jogar com todo mundo. Então, esse negócio, é o joystick, é mouse e teclado, não vai existir mais. Isso, no geral, é muito bom, porque isso acaba com a divisão de, eu queria jogar com você, mas você só tem o PS4, eu tenho Xbox. Então, isso, no geral, é bom. E a gente sabe que FPS sempre foi mouse e teclado, então isso é o futuro dos consoles, guys. O maior exemplo disso é a Sony vendendo o bagulho lá pra você poder jogar em mouse e teclado. O Xbox a gente nem precisa falar, né? Porque o Xbox é da Microsoft, o Windows é da Microsoft, então... Mas, voltando, sem divagar muito do assunto, essa queda brusca de jogadores do BF1 com certeza fez com que acendesse um alerta vermelho lá. E eles não vão nunca dar o braço a torcer de que o BF1 ele não agradou quem ele deveria agradar, que eram os jogadores hardcore do BF1. Porque por mais que você não aceite talvez o que eu esteja falando aqui agora, quem mantém uma chama dentro da comunidade são os jogadores que gostam da franquia, que acompanham a franquia, são os jogadores hardcore, não são os jogadores casuais. E o BF1 foi feito para jogador casual. Eu não consigo jogar mais do que 1 hora, 2 horas de BF1 sem me estressar. Antigamente eu fazia lives de BF4 de 9, 10, 11 horas. Se eu fizer isso com um BF1, provavelmente eu morro, eu vou ter um derrame e vou cair morto no meio da live. Então, guys, sem me alongar muito, sim, muito provavelmente até o final do ano a gente já tem alguma informação do próximo BF. Não digo de qual vai ser, porque isso a EA consegue esconder muito bem, mas no próximo ano, 2018, é ano de BF novo. Vamos ver se a EA ela vai acertar nos erros que ela vem cometendo, parar com esse negócio de versão Ultimate, não sei o que, e lançar um BF com uma escala de aprendizado, um BF que faça valer a pena a gente perder horas e horas e horas e horas jogando. Fechou, guys? Lembrando, obviamente, que tudo que eu falo aqui é minha opinião, você pode concordar ou você pode discordar, mas, mais uma vez, nas coisas que eu falo, eu acertei. E isso eu vou sempre cantar vantagem, que eu acertei, porque, cara, é muito tempo, velho, conhecendo a franquia, é muito tempo conhecendo a empresa. Eu sabia que ia acontecer isso, tá ligado? Eu tinha certeza, 99% de certeza. Então, o que eu posso fazer se eu gosto de Battlefield, se eu conheço Battlefield e se eu sou um jogador, como o pessoal fala, né? Se eu sou um jogador raiz de Battlefield. Fechou, guys? Então é isso aí. Deixa o like boladão aí, compartilhe com os amigos. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui. Tchau.